Então, vamos lá. O exercício que você vai começar a praticar agora. Você vai... Se você quiser comprar um planner, inclusive, vou deixar o link aqui embaixo de um planner que eu mesma fiz, que eu amo tanto planner, que eu fiz um planner, eu mesma fiz. E eu fiz, na verdade, de 2024. Eu vou ter que atualizar ele para 2025, que a gente vai entrar agora. Mas, se você quiser, para você ter o seu planner, você, enfim, não precisa ser planner. Você pode pegar um caderno simples. Eu tô divulgando caso você queira. Bem bonitinho o planner e tudo mais. Aí você só precisa, ele é digital, né? Aí você só precisa imprimir e depois eu vou começar a vender ele físico, personalizado, bonitinho. Mas agora, nesse momento que eu tô fazendo o vídeo, ele tá ainda desatualizado, mas eu vou... Em algum momento, se não tiver o link aí, depois vai ter, enfim. Continuando. Eu peguei, decidi o que eu queria a curto prazo, no sentido de tipo... Não era tipo, eu quero ter a minha casa, assim, uma coisa mais longa. Era tipo o que eu queria naquele momento, no intervalo do mês 5 ao 10. Porque eu... Por causa disso, por causa que, tipo, a gente precisa mensurar, né? E porque era, digamos que, um teste real do que eu ia fazer e tudo mais, enfim. Aí eu escrevi, uma das coisas que eu escrevi é que eu queria, tipo, ter saúde, que eu queria resolver a questão financeira e várias outras coisas. E de presente eu ia fazer a minha viagem, ok. Aí como você vai escrever? Você vai pegar o seu caderno e vai escrever assim. Eu me sinto tão feliz e grata nesse momento, por quê? Aí você vai escolher a área, exemplo, financeira. Porque eu recebo X valor, tipo, você tem que falar o valor exato que você quer, recebo com o meu trabalho. E, tipo, para isso Aí você vai escrever coisas que você acredita que você pode estar fazendo para atingir o seu objetivo. Então, no caso, vou dar exemplo da minha saúde, por exemplo, na época. Estou feliz e grata nesse momento. É que eu não tô com o meu planner aqui, esse tá em São Paulo, senão eu ia ler. Enfim. Estou feliz e grata nesse momento porque eu me curei do tal problema, né? Aí eu escrevi lá bonitinho, para isso eu. Fui no hospital, marquei, assim, comecei a falar o que eu poderia fazer em relação àquilo. Aí eu fiz isso nas áreas bonitinho. Aí, como eu disse, a gente vive nossa vida baseado no presente. E o que eu queria no meu futuro era meus objetivos. Ficar curada, resolver a questão financeira e tudo mais. Mas o que eu poderia fazer no meu presente é o que eu, tipo, escrevi no para isso eu. Para isso eu fiz isso, isso e aquilo. Então, todo mês eu escrevia, tipo, nesse mês eu vou fazer isso. Não sei se tá ficando complicado. Tá ficando complicado, né? Deixa eu dar uma recapitulada. Você vai pegar um caderno, vai escrever, eu estou tão feliz e grata nesse momento, por quê? E vai escrever o que você quer realizar. Ótimo. Você escreve como se você já tivesse realizado, porque você precisa ter o sentimento de ter realizado, ok. Para isso, eu. Aí você vai falar coisas que você acredita que dá pra fazer em relação ao seu objetivo, pra você ter um norte. Então, vamos supor, se você quer fazer uma viagem. Para isso, eu comecei a juntar dinheiro e eu fiz trabalho extra. Eu vendi algumas coisas na minha casa que eu não usava mais e guardei o dinheiro, sei lá. Coisas que você pode fazer. E para isso, para que isso te dê um norte. Aí, a partir daí, você, no seu momento presente, vai viver de acordo com as coisas que você escreveu que daria para fazer. Então, exemplo, durante o mês eu separava algumas coisas, né, do que eu falei que eu poderia fazer. Falava, esse mês vai ser, vou focar nessas coisas aqui que eu disse que eu poderia fazer. E cada semana eu pegava aquilo do mês e pegava. Porque, tipo, se eu tinha que completar em um mês, cada semana eu tinha que focar em algumas coisas pra ir andando, como se fossem os degraus, né? Então, essa semana eu vou fazer isso. E cada dia eu também ia decidindo, tipo, o que eu vou fazer, porque, sabe, eu decupava tudo isso. Deu pra entender? Se não deu pra entender, tipo, vocês deixam aí nos comentários que eu faço um vídeo talvez explicando melhor. Mas eu acho que agora deu pra entender melhor. E aí, eu comecei a praticar real. Enfim, aí na questão do hospital, por exemplo, eu lembro que, tipo, parece que quando a gente decide fazer as coisas, a gente até planeja como vai fazer, mas nem tudo sai como a gente planeja.
Então parece que o universo faz, tipo, bom, se você quer que isso aconteça, tem que ser por esse caminho. Eu me lembro que eu tive a minha primeira coisa de lesão na pele. Dá pra ver que a minha pele é manchada, né? Eu não tinha isso nos braços nem nada, mas eu tive a minha primeira crise de lesões na pele. E eu fiquei muito pensa num ser humano empolado, mas foi só nas costas, nessa região aqui assim. E eu tinha agonia de me olhar. Tipo, eu tomava banho com a luz apagada, porque eu não queria, tipo, ver meu corpo com aquelas coisas feias. E, tipo, nascia bolhas de água, era uma em cima da outra, assim, ó. Era uma coisa horrorosa, horrenda. E eu tinha agonia de me ver. E eu tomava banho no escuro e tal. Mas isso foi, tipo, uma bênção. Embora na época parecia uma maldição, que eu fiquei, meu Deus, eu não tenho jeito. Tipo assim, nasceu isso na época da pandemia. Então, foi na época, tipo, que os hospitais não eram abertos pra você simplesmente ir nem nada. Eu lembro que eu fui pro hospital, me atenderam da grade, que não deixaram eu entrar. Aí ficava um monte de gente na grade, tudo espaçado assim, ó. Aí chamava, pode vir, aí todo mundo de máscara. E eu fiquei acompanhando por um tempo e minha pele, tipo, e os médicos, eu chegava lá, parecia que eu era uma exposição. Os médicos faziam eu, tipo, ficar sem roupa, ficavam me tirando foto e olha como que é a pele dela, vamos estudar esse caso como se, tipo, eu era super interessante o caso da minha pele pra eles, sabe? Agora eu só tenho lesões, assim, manchas, mas quando nasceu era horrível, era horrendo, a ponto, como eu disse, de eu não querer me olhar. Enfim. E aí, tipo, a partir disso, como eu disse que foi uma bênção, entre aspas, por causa que a partir disso descobri um outro problema, que é o problema que eu falei que eu tava enfrentando, de saúde, que eu não podia nem sair de casa, que eu passava mal e tal, e aí, tipo, descobriram e aí, tipo, começaram a tratar de melhor, e aí eu comecei a ter uma vida normal, poder sair na rua e tudo mais. Então, como eu disse, como se acontecesse uma coisa muito assim pros médicos, pra chamar a atenção dos médicos, porque antes eles não me davam atenção, pra resolver outra questão. Então, tipo, o fato de decidir já fez, tipo, o universo conspirar, de certa forma, Deus principalmente, obviamente que é o universo de Deus, para resolver essa questão. Só pra ter um exemplo. E na época, tipo, eu tinha emagrecido, eu já sou magra, né, como vocês podem ver, mas eu fiquei magra de uma forma, tipo, um magro realmente doente, esquelético, de... que a pessoa via, tipo, nossa, o que aconteceu com essa menina? Tipo, doente mesmo. De, tipo, enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. E aí, tipo, uma das metas que eu tinha era, tipo, engordar, sabe? Tipo, engordar. E aí, uma das coisas que eu escrevi, eu vou fazer uma dieta, vou começar a comer, vou fazer exercício físico, enfim. Eu fui colocando essas coisas e fui colocando em prática. Porque eu tô contando mais ou menos a história pra vocês, tô contando, tipo... Não estou contando com total detalhes e tal, como eu disse pro vídeo não ficar muito longo, mas foi isso. E aí, fui colocando em prática, foi na época da pandemia. Aí eu já trabalhava, né, com os personalizados e tal, mas, tipo, era meio que no começo ainda. E aí, tipo, era uma dificuldade pra comprar quando eu tinha alguma encomenda. Era uma dificuldade pra comprar as coisas, porque as lojas não ficavam abertas, né? Não sei, todo mundo lembra da época da pandemia. Então, tipo, era uma guerra pra comprar as coisas, pra vender. E aí, tipo, como eu disse, meus pais estavam desempregados, é o que estava sustentando no momento com o meu trabalho, dos personalizados, e aí as vendas estavam péssimas. E aí, tipo, eu fui começando a decidir o que eu ia fazer em relação a isso. Foi focar no meu Mercado Livre, fazer algumas modificações e estudar, enfim. Coloquei lá o que eu tinha que fazer. E aí as coisas foram fluindo. Fui conseguindo a movimentar mais valores e a resolver a questão. Eu tive a ideia de fazer parcerias com as pessoas, de tipo, achar revendedores, porque se eu não tava conseguindo vender, se eu tivesse revendedores, talvez essas pessoas iam conhecer outras pessoas que se interessariam. Então eu teria mais gente, mais formas
de mostrar meu produto. Então tava fazendo parcerias via dropshipping, onde as pessoas, tipo, criavam as lojas. Não vou explicar agora o que é dropshipping não, gente, senão vai ficar muito longo. Mas eu tive essa ideia de, tipo, ter pessoas pra vender e tudo mais, e enfim, mas estava muito complicado porque era na época da pandemia, mas as coisas foram evoluindo. Aí teve aquela questão que o pessoal tava recebendo auxílio, né, por causa da pandemia, todo mundo tava recebendo, e aí eu fui, tipo, administrando esse valor com o que eu tava trabalhando e tal, e aí as coisas foram conspirando. A partir do momento da decisão, de que eu decidi o que eu ia fazer, eu fui fazendo a minha parte e Deus foi fazendo a dele. É por isso que eu falei que, tipo, a gente precisa fazer a nossa parte e Deus vai abrindo as portas, assim, ó, tipo, de forma que a gente não compreende. E se você for parar pra observar aqui a história, de coisas que, tipo, pareciam mais uma desgraça, tipo, desculpa a palavra forte aqui pra falar, nem sei se pode falar essas coisas. Assim, o YouTube bloqueia, mas mais de umas coisas que parecia um desastre, assim, tipo, Deus ia abrindo as portas pra resolver, entendeu? Tipo, foi a questão da minha pele que, sem palavras, a questão, tipo, que tava na pandemia, foi, tipo, todo mundo, né, sem dinheiro, morrendo, doente, e, tipo, Deus foi me dando inteligência pra conseguir administrar, pra conseguir, tipo, fazer parcerias onde as pessoas também não conseguiam sair de fora, então foi um ajudando o outro, enfim, Deus foi me dando direcionamento e as coisas foram mudando. Em resumo, quando chegou em outubro, eu fiz a minha viagem, como eu disse, não foi qualquer viagem, fui de avião, voltei de avião com as minhas duas melhores amigas, que é a minha irmã e a Esté. Ficamos num apartamento lindo, perfeito, conheci o amor da minha vida, que eu já conhecia, mas conheci pessoalmente, no caso, porque eu não conhecia pessoalmente, e depois é outra história. E, tipo, eu já fiz várias viagens, mas essa foi a inesquecível, tipo, perfeita. A gente, tipo, tinha dinheiro pra gastar, tipo, nos restaurantes daqui, pra conhecer a cidade, porque foi a primeira vez que eu vim pra Belo Horizonte, pra conhecer Belo Horizonte, Uber pra cima e pra baixo, porque a gente não sabia andar aqui, né? Então, tipo, enfim, foi uma viagem, tipo, muito próspera pra uma pessoa que, tipo, não tinha o que comer em casa. E, nossa, Lilian, foi só em 5 meses o reviravolta? Sim, foi quando eu, tipo, comecei a fazer o planner, comecei a colocar em prática e a viver em prol de resolver. Só que algumas coisas eu já comecei a resolver um pouquinho antes, que foi, tipo, eu comprei o planner, como eu disse, no mês 5 de 2020, mas eu já tinha visto isso um pouco antes, isso foi quando eu escrevi a questão do caderno. Então, tipo, algumas coisas eu estava começando a dar uma melhorada aos poucos, mas, tipo, reviravolta, tipo, da água pro vinho foi nesse meio tempo. Então, só pra vocês entenderem, tipo, como é mágico. Mas o que aconteceu? Foi sentada, tipo, é isso que eu quero, e esperando? Não, eu realmente dei a vida por isso, tipo, não era fácil, porque era contra a minha realidade, então, tipo, era muito complicado, tipo, eu lembro que eu queria engordar, porque eu tava esquelética. Aí eu lembro que no começo, eu coloquei lá, vou comer de 3 em 3 horas, e aí, tipo, eu lembro que no começo, aí eu falei, vou comprar Insuri, não sei se vocês sabem o que é Insuri, que é aquele suplemento, mas quem conhece sabe que Insuri não é tão baratinho, mas pra mim era naquela época era um absurdo, que tipo, eu obviamente não tinha condição de pagar, se eu não conseguia comprar o arroz, eu ia conseguir comprar Insuri, não ia. E aí, tipo, eu falei, vou comprar Insuri, e Deus me deu condição de comprar Insuri, então eu lembro que no começo eu bebi Insuri sem querer, às vezes, mas eu preciso engordar, vou colocar pra dentro. A comida, tipo, eu não era acostumada a comer muito, tem gente que come com facilidade, eu nunca tive facilidade pra comer real. E aí eu lembro que às vezes eu não tava nem com fome, e aí eu, tipo, não, vai comer os 2 pães, assim, colocava pra dentro, e aí, tipo, eu acordava todo dia cedo, ia pra casa da minha amiga Stephanie, com a Vanessa, minha irmã, pra fazer exercício físico lá, comer, como que é o nome daqui? Batata doce com ovo, sabe, fazendo os exercícios, e eu consegui ganhar peso. Falei, vou hidratar meu cabelo, pra ficar, sabe, tipo, pintei meu cabelo, ficava hidratando de um dia sim, um dia não, eu metia a hidratação no cabelo. Eu realmente, tipo, coloquei força em tudo.
o médico, a consulta. Tenho que ir na consulta, na pandemia, vou na consulta, o trabalho. Vou, tipo, fazer o trabalho, vou dar o jeito, vou divulgar, vou dar a cara a tapa. E as coisas foram mudando. Não foi, tipo, só, é isso que eu quero. E você tem que, tipo, é isso que eu posso fazer e realmente colocar em prática. E você fazendo a sua parte. Realmente fazendo a sua parte, Deus vai abrindo portas. Então, assim, eu não vim passar nenhuma fórmula mágica, tipo... Então, pessoal, você vai escrever, vai imaginar, como muitas pessoas falam aí de lei da atração, não sei se você tá aqui... Você que tá assistindo esse vídeo já ouviu falar sobre isso, é algo que eu amo, mas muita gente fala tipo, então, você vai escrever, sentar e imaginar. Não é só isso, você também tem que fazer a sua parte, entendeu? É importante, faz parte do processo, Imaginar, sentir, ter gratidão, como eu disse, mas você também precisa fazer o seu esforço, a sua parte, a ação, é lei da atração, tem a parte ação no final. Você precisa agir também, entendeu? Mas é isso. Vou dividir aqui e vou continuar falando.